Pronto, Aí nós vamos falar de Gustavo Henrique, né? Gustavo Henrique, a ligação, até onde eu tinha conhecimento, a ligação dele com o Emilson era muito política. Ele é cunhado de Mozaniel, né? Ele é genro do falecido João Pedro, né? Que foi prefeito, é uma figura muito lembrada, né, na cidade, e ele representa politicamente no legislativo essa parte da família, né? Então a proximidade dele com o Emilson era muito política, de articulação, de ver como é que as coisas vão se conduzir, né? Como nós dissemos, tinha essa eminência da prefeitura, então como se aguarda os julgamentos, né? A justiça tem o seu trâmite, né? Tem a sua demora, né? Então eu via muito a presença do vereador Gustavo com o presidente dentro dessa articulação e da condução política, aguardando, né, essa situação acontecer para que eles, como oposição, passassem a gerir e administrar tanto o executivo como o legislativo, né? Depois, também a gente sabe que o procurador da Câmara, o doutor Cérvulo, né, assim também como o doutor Sandriano, que era o subprocurador, foram indicados por ele. Não houve uma indicação comercial ou de interesses financeiros, mas politicamente, olha, são pessoas de confiança que vão nos ajudar na condução, né? E aí ele teve essas indicações, mas ele sempre foi uma pessoa muito reservada e ele era mesmo que um articulador político. Como ele fazia parte da oposição, ele se apresenta muito bem na tribuna, então ia nas sessões plenárias, na maioria das vezes ele trazia aquilo que entendia que era contra a gestão, ao que o prefeito estava fazendo, e ele tem muita propriedade para falar dessas coisas, e ele era o principal opositor ali nas sessões, em apresentar as questões que estavam pendentes na cidade. Então a proximidade dele com o presidente era muito nesse âmbito político, né? Tanto que até em congressos, eu cheguei a viajar com ele em congressos, e o presidente não teve interesse porque não tinha muita proximidade nesse sentido, era muito político mesmo, né? E a vereadora Eliane Guedes, ela é esposa do ex-vereador Edinho de Moacir, que foi o vice na chapa de Mozaniel, né? E aí, dentro disso, como nós falamos no anexo primeiro, tanto a vereadora Eliane como o Gustavo eram os dois representantes da oposição que depois vão trazer os outros três para fazerem essa maioria que deu a legitimidade do Emilson ser o presidente, né? A vereadora Eliane era o primeiro mandato dela, ela era a primeira secretária, né? Então ela estava debutando ali, a gente tinha muita proximidade na questão de trabalho, né? De desenvolver os assuntos que eram pertinentes à mesa. Ela também vinha fazendo um bom trabalho no campo de oposição, de trazendo interesses da sociedade para a tribuna, né? E isso deu a ela bastante destaque no primeiro biênio e aconteceu dentro dos acontecimentos políticos, né? Que foi a minoria, né, que Emilson passou a ter, depois de ter a maioria, com a saída de Dona Francisca e a saída de Dona Diva, ele ficou com a minoria, ficou apenas Emilson, Gustavo e Eliane como oposição mesmo ao prefeito. E depois, quando chegou em outubro, já no segundo biênio, né, 2018, aconteceu o afastamento de Emilson, o processo de Guamaré andou e caçaram o prefeito, Emilson ia assumir, mas houve uma liminar que afastou ele. Quem assumiu, na verdade, quem acabou assumindo foi Dona Diva, assumiu primeiro como presidente da Câmara, né? Houve a sessão de posse de Emilson como prefeito, de Dona Diva como presidente, mas aí Emilson foi impedido de assumir, foi afastado. Dona Diva, então, faz uma nova sessão, na qual ela assume como prefeita e a vereadora Eliane assume como presidente da Câmara, né? Eu, inclusive, fui o diretor dessa sessão, eu estava lá ainda, né, diante dessa turbulência toda, e dirigi essa sessão, e Dona Diva foi para a prefeitura, e ficamos ali ainda nos primeiros dias ajudando a vereadora Eliane. Era um momento de muita turbulência, muita confusão política. Ela ficou mais ou menos um mês como presidente, né? Acabou se fazendo realmente uma nova eleição, porque
o entendimento do regimento levava para isso. Houve mesmo uma nova eleição da mesa diretora, e aí o vereador Carlos é que vai ser o presidente que vai encerrar o biênio mesmo. Então nós vamos ter Nilson até outubro de 2018, Eliane em novembro e Carlos em dezembro, encerrando esse biênio. Um biênio que teria um presidente, teve 3, né? Então foi mais ou menos essa turbulência, só para retratar a turbulência política, né? Eliane também, com a saída de Dona Diva, no momento que houve a saída de Dona Diva, a Dona Diva ela já tinha exonerado os 2 cargos institucionais que ela recebia em espécie do presidente. Ela também, Dona Quiura, para de fazer o buffet, para de fazer o almoço, né? E aí a vereadora Eliane é que vai indicar uma pessoa, né? Da onde nós, inclusive, nós retratamos lá no anexo 3 essa diferença, porque a... Quem era essa pessoa que ela indicou? Era Elidane. Elidane. Nós temos, inclusive, transferências tanto para a Dona Quiura, que foi a primeira fase, e depois para a Dona Elidane, pagando esses serviços, né? E o que chama atenção é que a Dona Quiura fazia o serviço que dava mais ou menos R$8.000 mês, e a Dona Elidane vai fazer o mesmo serviço por 5.000, 5.500, dependendo do mês. Basicamente o mesmo serviço, não muda nada, a qualidade, a quantidade, né? Tudo da mesma forma, o que nos deixou evidente a questão que havia com Dona Diva e que provavelmente não havia com Eliane. Quem é Dani Siqueira, o senhor sabe? Será que não é Elidane Siqueira o nome que está na questão? Deixa eu mostrar aqui uma foto do senhor, ver se o senhor reconhece essa pessoa. Sim, senhor. Pode colocar enquanto eu acho a foto aqui. Sim, basicamente, com relação aos vereadores, né? Nós falamos aqui no anexo 2 sobre os 5 vereadores que caminharam com o Emilson nesse primeiro biênio, né? Que ele foi presidente, né? Que foi o Emilson, no qual a gente tem um detalhe bem maior no anexo primeiro, que gira em torno dele, né? A mesa diretora, a vice-presidente, o que ocorreu com ela, a primeira secretária, e os outros vereadores que também compunham a base de governo do presidente. Nós não falamos aqui muito da oposição, que era o vereador Eudes, o vereador Edinô, Lisete, Carlos Câmara, porque não houve nenhuma proximidade que trouxesse qualquer fato nesse sentido. Era apenas dentro da instituição, dentro daquilo que cabia para cada gabinete, cada um, né, requisita, age dentro daquilo do regimento. Então, não tem nada a dizer a respeito da oposição, não, doutor. Vou mostrar aqui uma foto, 2 fotos. O senhor conhece essa pessoa aí de camisa preta? Pode ampliar. Sim, é a Dona Elidane, é a que passou a fazer o buffet no lugar de Dona Diva. No lugar de Dona Quiura, né? Na verdade, que executava para Dona Diva. Só para completar aqui a foto, né? Essa é a sala de reuniões, onde tanto o almoço como o lanche era servido, né? Quando era por Dona Quiura, geralmente ela e o marido traziam. Quem é esse de camisa branca? Camisa branca é um assessor do gabinete de Eliane, é um chefe de gabinete. Mas quem é essa pessoa? É Natanael. Sério? Sim. E essa é a Elidane? Elidane, Provavelmente Natanael está ali aguardando o lanche ou ajudando de alguma maneira, né? Muito prestativo ele. Mas ele não tinha proximidade com ela em termos do serviço, não. Quem fazia nessa fase aí era a Dona Elidane e a mãe dela. Né? O pai dela também às vezes ia lá levar as coisas, ajudando, né? E na primeira fase, como eu ia dizendo, Dona Quiura e o marido dela cuidavam nesse mesmo local, na sala de reuniões, onde era servido o almoço, quando havia as sessões, né, da Câmara, e depois o lanche, que também era distribuído para os gabinetes. E aí depois, na segunda fase, a Dona Elidane, que é essa da foto, né, que passou a fazer e cuidar desse serviço. Se eu me recordo, a Laís, né, ela mencionou que vocês compravam algum lanche, alguma alimentação em algum fornecedor local, questão de presunto, pão, o senhor sabe dizer? Então, nós inclusive, através do detalhamento dos extratos, né, nós grifamos várias transferências para o restaurante Veneza, né? Por quê? Porque esse contrato do Rogério, ele atendia a questão do buffet, né?
do almoço executivo, dos lanches, das sessões, os coquetéis, quando tinha. Né? E dentro da matemática que nós detalhamos no anexo 3, algumas despesas extras, como às vezes um determinado pão, alguma coisa que faltava em um dia, comprava-se com esses recursos desse contrato. E também algumas despesas do restaurante, quando o presidente tinha, né, a gente também pagava e marcamos várias transferências para o restaurante Veneza no detalhamento dos extratos das contas da minha, das contas de Mônica, das contas de Priscila. Nós grifamos todas essas transferências, mostrando como funcionava esse sistema. Tá. Pronto. Alguma coisa mais relacionada com a Eliane? Não, não sou. Eu vou encerrar aqui e a gente continua em outro vídeo para não ficar extenso. Okay.